Olá pessoal, até que enfim estamos aqui, né? Episódio 0 do nosso podcast Viralize e hoje a gente conta com a presença de um cara que para mim é um dos maiores profissionais da área aqui da região e um amigo, irmão que eu tenho assim, a maior admiração e a gente não podia começar melhor, né? Augusto Teixeira, um amigo que eu quero muito bem e que vai trazer aqui para a gente, né, informações que são preciosas. Nos acompanhem, estejam com a gente aqui nessa levada, né, e vamos seguindo. Mas antes de iniciar, eu quero pedir licença aqui ao Augusto para fazer um ritual que os meus ex-alunos devem se lembrar bem, né, que é iniciar com uma poesia. No geral, as pessoas, né, cristãs começam as suas atividades com uma oração. E eu, para poder fundir esse lado poeta, esse lado cristão meu, eu fiz uma poesia que é meio que uma oração. É quase um mandamento, né? E diz assim: é preciso amar seu semelhante, mesmo diferente. E lembrar a cada instante que para ser santo, primeiro, é preciso ser gente. Gente que ajuda sem olhar a quem. Que rejeita o mal e irradia o bem. Gente que chora ao ver alguém sofrer, gente que ora, gente que crê que o mundo lá fora é obra de Deus, que os seus, mesmo que distantes, também são os meus pais, meus filhos, meus amores, porque as dores de um deveriam ser também as nossas dores. E já que viemos do mesmo lugar, ao escolher fazer o que é correto, um dia, por certo, voltaremos para lá. E até que esse dia chegue, vamos seguir aqui, né, trazendo informação de qualidade para vocês, né, e tentando preencher aí essas lacunas, né, com coisas boas. Seja bem-vindo, Augusto, é um prazer enorme ter você aqui, né, e eu queria começar essa conversa nossa perguntando um pouco assim da sua infância. Eu lhe conheço há bastante tempo, sei da sua trajetória, mas algumas coisas assim, a gente não conta em mesas de barzinho. Eu queria saber, você nasceu em Salvador, né, na periferia de Salvador. Como é que foi esse começo e como é que, né, você seguiu daí? Bom, inicialmente vou externar aqui a minha satisfação em estar com o Rogério, que, como bem ele falou, é um amigo, é um irmão, dar esse pontapé inicial, né, em algo que já é real, algo que já é factível e que é tangível, que é o Viralize, né, esse podcast que chegou conosco, essa proposta leve, não, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco sobre a economia, sobre você, e futuramente a gente conversa sobre algumas coisas mais técnicas ligadas à nossa área, né? Mas voltando, Rogério, sua pergunta, ela é muito interessante porque, assim como eu, né, eu me sinto representando também essa maioria da população brasileira, né? A maioria da população brasileira que não é abastada, que não nasce em berço de ouro, né? Que quando é pequeno pensa em jogar bola, ser jogador de futebol, né? Que vai para o estádio quando tem o estádio perto, por ser de Salvador, né? Eu nasci na periferia de Salvador, eu sou da Cidade Baixa, né? Uruguai, né? Lá perto do Bonfim, para quem gosta de Salvador, quem já foi, quem passei por lá, e uma infância, né? Vamos colocar assim, com várias necessidades além do comum. Então, meu pai tinha que trabalhar, minha mãe tem que trabalhar, e por vezes algumas necessidades que não eram supridas, tipo alimentação. Mas uma coisa eu aprendi bastante com os meus pais, eles são evangélicos. Quando eu nasci, eles já eram evangélicos, são até hoje, né? Eu tenho os 2 pais, graças a Deus, né? Meus pais liam bastante, né? Isso aqui me marca, porque eles liam bastante, porque o evangélico, vamos colocar assim, relacionando com os católicos praticantes, eles leem bastante, eles estudam bastante a Bíblia, né? E isso, meu pai não me exigia ler a Bíblia, assim que eu comecei a ler, me levavam sempre à escola. Na própria igreja, já tem algo chamado escola dominical. Domingo, a criança que é pequena, ou ela fica desenhando, ou ela fica lendo já, quando consegue a leitura. E meu pai comprava muito para mim revista em quadrinho. Ele tinha uma revista em quadrinho que era uma coleção chamada Tex, na época, que é de cowboy, e ele comprava para mim também. Só que aí ele comprava Tio Patinhas, Chico Bento.
E ele falou assim, coleção se faz assim, colecionava e eu colecionava ao mesmo tempo. E isso me despertou a leitura. Eu gostava de brincar, a gente foi bater bala lá com a galera, né? Brincar de garrafão, porque essa garrafão e tal. Por vezes vem a adolescência, vem a escola, e aí eu precisei trabalhar também. Então, minha mãe fazia lanche, meu pai ajudava, e esse lanche era vendido por nós, não era uma lanchonete. Então, se fazia o lanche em casa, eu já tinha aí nessa época 12 anos. Você diria, Augusto, que a leitura aí para você é um marco, né? O fato de começar a ler muito cedo, de ter gosto pela leitura, né? O Rubem Alves disse que a gente não tem que desenvolver algo, dizia, né? Que já não está mais entre nós, que a gente não tem que desenvolver algo. O Rubem Alves é um autor brasileiro, psicanalista, né? Um cara, né, muito vendido, e recomendo inclusive a obra dele. Ele dizia que a gente não tem que desenvolver hábito pela leitura, a gente tem que desenvolver gosto pela leitura. Você diria que isso assim, é um marco na sua vida? O fato de gostar, aprender a gostar de ler muito cedo, fez uma diferença significativa para você? Coloco que fez toda a diferença. Porque gostar de ler, você descobre um mundo diferente. Você descobre além do que você está no seu cotidiano. Quando eu saio da revista em quadrinho, né, eu comecei a comprar outras revistas. As revistas maiores. E era que revista? Eu comprava a revista Placar. Porque eu gostava de futebol, né, torço aí para o grande time do mundo, é chamado Bahia, Esporte Clube Bahia. E eu acompanhava placar, campeonato. E para ir ao estádio, né, entender o passado, eu começava a fazer as leituras. Isso foi me motivando, foi criando mais, né, sentido à leitura. E aí eu passo para outros tipos de leitura. Quando eu fiz 14 para 15 anos... Você morava ainda em Salvador, na cidade? Morava. Que é uma coisa que eu nunca lhe perguntei, tá vendo? Esses momentos são interessantes. Eu achei que você tinha passado parte da sua infância em Aracaju. E não, você morou em Salvador até... Quando eu fiz 14 anos, meus pais foram morar em Alagoinhas. Antes de 14 anos, Alagoinhas. Então eu morei em vários lugares. Nasci em Salvador, morei um tempo em Salvador. Antes dos 14 anos, meu pai passou morando algum tempo em Euclides da Cunha, que meu pai nasceu em Euclides da Cunha e minha mãe em Salvador. Depois, morei em Alagoinhas. Alagoinhas foi o outro marco, porque quando eu cheguei em Alagoinhas, eu cheguei com 12 anos, eu vendia lanche, é isso que eu falei, minha mãe fazia lanche, eu vendia lanche, vendia na Secretaria de Educação e tal. É legal, pequeno, aprendi muita coisa naquele tempo. E eu lembro uma coisa que me marcava, porque eu levava a bandeja, não como um garçom leva na palma, eu levava no ombro, com a bandeja no ombro, e me suava muito, né? Até me emocionou um pouco. E eu falei assim, olha, aqui é só o começo, eu vou melhorar. Mas não era porque era ruim, é porque eu queria outras coisas. Eu queria parar de estagnar, porque muitas pessoas ficam estagnadas. O que é que eu faço para mudar? Eu conversava com meu pai e minha mãe. O que é que eu faço para melhorar as coisas? Só tem uma solução, estudando. Mas estudar é difícil, eu faço. Não, é só continuar lendo o que você faz. Agora, leia o que você lê na escola. Aí eu fiz uma seleção para o Senai. Porque o Senai, na minha época, lá em Alagoinhas, tinha acordo com a rede ferroviária. Rede Ferroviária Federal. E aí, o que acontece nesse instante? Eu passei. Aí eu fiz que curso? Tornearia mecânica. Você passa a primeira fase, que são 6 meses, por várias áreas. Mecânica de automóvel, tornearia mecânica, metalurgia e eletricista. Pela minha nota, dava para escolher qualquer uma dessas. Então eu escolhi tornearia. Fiz tornearia e quando eu ia completar minha maioridade, eu voltei para Salvador e fiz a seleção para servir as Forças Armadas. Escolhi aeronáutica. Porque é assim, você é obrigado a se alistar em uma das 3. Né? Mas servir obrigatoriamente ao Exército. Aeronáutica e Marinha, você faz uma seleção. Aí eu faço a seleção também só para servir, porque achando que era massa. E foi uma época de bastante aprendizado. Isso lá com 18 anos. Tem uma fala do Lima Duarte, um ator da Globo, sobre essa questão da infância pobre dele, dizer que superou a infância pobre, mas a pobreza deixou nele uma marca indelével, deixou uma cicatriz para o resto da vida.
que é a questão da autoestima, na verdade não é da autoestima, mas de um sentimento de inferioridade que acompanhou ele a vida toda. Você imagina um cara que está na posição do Lima Duarte, que é um dos maiores atores do Brasil hoje ainda, né, tratar dessa questão de um sentimento de inferioridade. Eu me reconheci muito na fala dele, Augusto, porque eu também tive uma infância muito pobre. E nesse período, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, então com 14 anos eu já estava trabalhando, comecei a partir dos 11. Com 14 eu já estava, né, trabalhando o dia todo, batendo cartão, já... Né, mas eu não me senti à altura de certas pessoas da cidade onde eu morava. Eu nasci no interior de Minas, me criei numa cidade do Espírito Santo chamada Colatina. E eu sempre me senti inferior. Tanto que, para namorar, por exemplo, eu não concebia namorar, né, uma moça que morava lá. Colatina é uma cidade que tem morros e vale morros, né? Então quem morava no morro era o galerão, morava bem no morro mesmo, né? E aí a gente, para namorar alguém de cá de baixo, é um negócio que era inconcebível para mim, por conta desse sentimento. Você teve isso na sua adolescência, sentiu isso? Porque tem gente que consegue transcender e não percebe isso, né? Se vê como igual, não tem esse tipo de sentimento, que é uma coisa da nossa cabeça, uma ideia. Você passou por isso? Olha, o que você fala é muito interessante, porque eu não passei. Não passei. É porque eu passei justamente o contrário, né? Eu não tive o sentimento de inferioridade porque eu sempre me comparei com a parte do conhecimento, não com a questão financeira, a questão econômica. Eu sempre, depois conceitualmente falando, através de estudos, eu entendi que a relação econômica é o que lhe dá acesso. Mas sem perceber eu já entendia isso. Eu vejo a diferença daquele cara para mim, ou da cara minha, ou da cara para mim, é só o dinheiro. Mas se não for isso, eu resolvo qualquer coisa. Não tenho problema nenhum. Inclusive, eu nunca tive esse problema, né? Vou colocar no popular, queixar não sei quem, quer saber se é pobre ou se é rico, olhou, deu risada. Vou lá, conversa. Inclusive, eu desenvolvi muito isso em carnaval, em festas, porque eu fui pro carnaval muitas vezes só. Eu até brinco com meus colegas hoje, disse, rapaz, vai pra uma festa, vai. Eu vou bem menos festa, hoje eu vou bem menos, mas naquela época, 19, 20 anos, vamos pro carnaval. Ah, ninguém vai sair hoje não? Eu vou. Vai com quem? Eu vou com quem tá lá. Eu vou com quem tá lá, não com quem tá aqui. Quando chegar lá, eu converso. E aí eu brinco, eu começo muito a conversar assim. Então lá o tio tá passando, eu falei, e aí, rapaz, beleza? Tá gostando? A pessoa disse, quem é esse rapaz aí? Faz essa festa, mas sabe por quê? Aí começava a conversar, aí encontrava um amigo. Gosto de gente, gosto de festa, de carnaval, gosto de aula, gosto de universidade, gosto de pessoas. E onde tiver pessoas, eu converso. Isso me deu uma facilidade muito grande, né? Você me conhece bastante. E sabe, eu não tenho esse problema. Então eu nunca me senti assim, falei, olha, se aquele cara tem aquele óculos que eu não tenho, é só porque ele tem dinheiro. Mas se for fazer outra coisa que não seja com o dinheiro, eu sou igual ou melhor. Interessante. Não é uma relação de não ser humilde, porque aí eu aprendi que o importante é o ser humano, não o que ele tem. E aí eu trato as pessoas todas iguais. A maioria das pessoas me conhece. Tendo muita condição financeira, pouca condição financeira, não importa. Senta comigo, eu converso com as pessoas e o que eu tento extrair é o que é o melhor de cada um. Essa é o grande X. Vamos puxar um gancho aqui. Você falou em carnaval. Eu queria entender um pouco essa sua relação com o carnaval. Os seus pais são evangélicos, né? A sua esposa é católica, fervorosa, e você é filho de Gandhi. Aliás, é uma das suas paixões que eu conheço há muito tempo. Já era para eu ter saído nos filhos de Gandhi contigo, mas não tenho a saúde nem o molejo para isso. Como é que é essa questão religiosa? Você sempre teve alguma resistência lá do seu pai, da sua mãe, né? Quando você ingressou nos filhos de Gandhi? E como é que é a religião na sua cabeça? Olha, a religião é algo, na minha cabeça, muito importante. Desde que você não coloque a religião como ponto principal de sua vida. Eu costumo dizer a algumas pessoas o seguinte, até não conversamos ainda sobre isso, são coisas que hoje nós vamos conversar, coisas que não conversamos, né? O mundo, para mim, é dividido em 3 mundos. Quais são esses mundos? O mundo material, o mundo mental e o mundo espiritual. Toda vez que você colocar o mundo material como 100%, você não vai estar equilibrado, não vai dar certo. Se você botar só o mundo mental também não dá, e o mundo espiritual também não. Então o que é que acontece?
Na minha concepção, quem comanda esses três mundos é o mental. Por um motivo. Tudo que é material, criado pelo homem, ele partiu da mente. Se você olhar a relação de mundo, Deus como a força maior, como o todo, o gerador, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não criou sem pensar, ele pensou. Então o mundo material, ele organiza tudo isso. Nós estamos agora, nesse instante, materializando algo que alguém pensou. O Rogério, isso aqui, pensou. Estamos materializando. O material não surgiu. Aí algumas pessoas entendem que o material é o principal, é o ter. Não o imaginar, mas a ideia que move o mundo, a pergunta move o mundo. E nessa relação, só o pensar e executar e transformar no material vai lhe faltar o espiritual. É a crença em algo que é maior que você. Porque nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, é por isso que eu gosto de gente. Eu não consigo viver só, mas eu preciso de momentos só. Eu preciso de momentos, eu tenho dificuldades, tenho momentos felizes e preciso recorrer a algo maior muitas vezes. Meu Deus, olha a palavra, meu Deus. O que é esse Deus? É a força geradora. É o que criou o universo. É o que fez esse universo existir. E a minha religiosidade, ela está ligada justamente a isso. Não especificamente na doutrina de uma determinada religião, numa religiosidade. Então eu vi meus pais evangélicos, vi os meus amigos católicos, vi os meus amigos candomblecistas, né? Não é uma religião, mas é uma doutrina, né? O kardecismo. Tudo isso eu vi. Não participei, nunca fui católico, nunca fui nenhum, mas eu entendi que existe uma força maior e que essa força é uma força motriz, né? E que não sou contrário a nenhuma religião, porém eu não sou, né, vamos colocar assim, frequentador, né, vamos colocar assim, me denominar, me identificar como identitário como católico, como evangélico. Né? Seria a religião, né, vamos para a Bíblia, sem fé é impossível, né, agradar a Deus e evoluir. Nós precisamos ter fé. Essa fé que move a nossa mente e que move o mundo material. O Spinoza, né, o filósofo Spinoza, tem uma concepção de Deus, inclusive, né, Einstein depois trabalha e diz que crê nessa concepção de que Deus, como um motor inicial, como motivo de todas as coisas, a energia, né, essencial de onde deriva, né, todo o resto. E aí a gente tem essa concepção que eu acredito ser um pouco mais ligada, né, a uma concepção mais científica, né, porque Deus fica como um mistério, não como algo que uma religião, uma pessoa, uma organização definiu, né, e sequestrou para si. Né? Me parece que vai meio nessa linha, né, de um Deus que é uma força, né, que está aqui e nos conduz. É interessante isso. E aí me faz lembrar que você recentemente ingressou, né, eu não sei se é recentemente, mas eu vi os ritos, né, na maçonaria, que é algo que muita gente tem muita curiosidade, né, para saber, até porque assim, há toda uma mística, né, em torno da maçonaria. Algumas acham que é uma seita diabólica, né, e eu apesar de não conhecer, não ter entrado mas eu analiso as coisas pelas pessoas que estão lá e pelas pessoas que eu conheço que são parte disso. Eu não posso conceber a maçonaria como sendo uma coisa ruim, tem que ser uma coisa boa, porque quem está lá é gente do bem, é gente que eu conheço há muito tempo e são realmente... Como é que é essa experiência aí? Eu vou responder as duas perguntas em sequência. Eu só dei o que eu penso sobre, né, a religião e tal, para chegar no ponto da minha família com o carnaval, né, nos filhos de Gandhi. Porque o filho de Gandhi ele tem a sua origem, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, por estivadores do porto, com a condição financeira bem baixa, e que usavam os sacos, né, dos produtos para fazer uma roupa, para poder ter um bloco no carnaval, porque eles não tinham condições. E desses, eu acho que não me engano, foram 8 ou 9, entre 8 e 10, a metade era candomblecista e a metade não era. Já começou a união daí.
Porque os que não eram, não se opuseram aos que eram e saíram em um bloco de carnaval, filhos de Gandhi. O nome Gandhi porque vem depois da Segunda Guerra Mundial, e é o Bloco da Paz, representando a paz, por isso que é branco, né? Branco e azul, que aí também o branco e azul é de um dos deuses, né, africanos aí, e que minha mãe se opõe até hoje. Não deixou. Ela só apenas passou a acostumar com o tempo. Porque eu sempre tive essa relação. A Bíblia diz, honrar seu pai e sua mãe. Porém, cada um é um ser particular. Você não vai agredir a sua mãe, né? Eu me recordo que quando eu saí a primeira vez, eu e meu primo, que também a mãe é evangélica, também, eu e meu primo Willer, nós temos a primeira vez o filho de Gandhi. Naquela época, em 2001, que para sair do bloco, tinha que ser indicado por alguém que já saiu, os filhos de Gandhi. E quando ele conhecia era assim também. Era ser responsável por você durante 2 anos, porque é o Bloco da Paz, então você tem um comportamento, né? Tinha uma listinha que você poderia fazer ou não. Muito parecido com a maçonaria, né? Aí, Hoje. eu consegui depois me associar ao Filho de Gandhi em 2005. Em 2005, eu sou sócio do Filho de Gandhi desde 2005. Eu sempre gostei de todas as pessoas, mas gostei também de pessoas mais próximas, né? De estar com pessoas mais próximas. Não precisa pensar igual, mas pessoas que podem contar comigo numa necessidade, numa precisão. Mesma coisa assim, eu sempre sou um cara bem próximo das pessoas que eu gosto. E as que eu não gosto, eu converso. Não é que não gosto, é que eu não conheço, né? Vamos melhorar aqui agora. Não conheço, não vou chegar num ponto de ônibus, não vou chegar num lugar, passar a manhã toda sentado numa clínica para não falar com ninguém, eu não aguento. Em algum momento eu vou falar alguma coisa, sempre você gosta dessa clínica. Aí eu vou puxar para a conversa. E aí vou conhecendo pessoas e vivendo. A maçonaria já tem alguns anos que eu faço parte da maçonaria. É algo assim que veio para completar o que eu já sempre pensei. A maçonaria, o nosso objetivo maior, né, vamos colocar assim, é transformar as pessoas que têm vontade de crescer, não na relação financeira, deixa essa relação financeira de lado, mas crescer mesmo como irmãos, transformar pessoas boas em melhores. É secular, né? É universal, tá? É secular, é universal. E nós nos reunimos uma vez por semana para conversar sobre coisas boas, o que é que um precisa, como é que você está, como é que está a família. Eu, quando sou autor de anos, eu já completei os meus graus operativos, né? Tenho uma relação muito boa com a família. Para ser maçom, quando você falou dessa relação, não é a pessoa que escolhe, ela é indicada, ela é convidada, né? E o pré-requisito são 3. O primeiro é acreditar em Deus. Se a pessoa é ateu, não acredita que existe uma força maior, não acredita que existe alguém que criou o universo, né? Que é superior a você, que você pode recorrer em espírito e em verdade, você não poderá fazer parte, né, da maçonaria. O segundo, se tiver uma pessoa, né, for casado, a pessoa vai ter que concordar com você, porque a família está acima de tudo, né? Então, se a sua esposa não concorda, você também não faz parte da maçonaria. A segunda, né, isso para se iniciar. E a terceira é ter um dia da semana disponível para frequentar as reuniões. O que eu acho bem interessante na maçonaria é essa ideia de fraternidade. Eu penso que outras instituições poderiam promover isso com um pouco mais de ênfase, né? E aí isso me traz a ideia da própria igreja, né? A igreja enquanto agrupamento de pessoas. A gente vê que vai se perdendo, a pessoa vai à igreja e sai, e algumas igrejas ainda mantêm isso muito sólido, né? Mas outras perderam um pouco disso, da unidade, da fraternidade, das pessoas estarem juntas, não só sentadas num banco, né, de um templo, né, olhando um sacerdote, né, fazer um sermão, mas estarem uns com os outros, de fato, né? Há alguns momentos, por exemplo, nas missas, em outros que você tem alguns ritos que remetem a isso, mas eu penso que perdeu um pouco, eu estou avaliando a minha experiência, lógico, eu penso que perdeu um pouco disso, da fraternidade, de um buscar
né, entender e estar para o outro, né, de uma forma assim, em que eu posso ser útil, em que eu posso ajudar, com que eu posso contribuir para que o grupo, né, possa crescer, para que as pessoas ali possam crescer. Isso é muito interessante. Mas aí, Augusto, a gente parou no momento da sua história, que você ainda está na Bahia e vem para Aracaju. Isso acontece. E como é que foi a sua experiência? Você fez economia na Universidade Federal de Sergipe, né? E eu tenho certeza que esse foi um momento da sua vida bastante interessante, né? Faculdade, né, é sempre algo assim, marcante na nossa vida. Como é que foi isso? Aí vem a relação da aeronáutica, porque eu poderia ter engajado, continuado lá na aeronáutica, na FAB, mas eu optei por sair. E não saí porque era ruim, né? Eu não saí porque era ruim. Eu saí porque entendi que o que eu tinha que aprender, o que tinha que dar ali, já tinha encerrado. E eu pedi para sair, né? O meu imediato, que era o capitão, ele falou, não, você vai ficar de folga 15 dias, você vai voltar, porque precisa de você no aeroporto, você vai trabalhar na KF, como a gente chamava, né? Eu fui para casa 15 dias, voltei e reafirmei, não quero mais. Saí. Quando eu saí, meus pais em Alagoinhas, em Salvador. Né, tem espaço assim, né, nessa análise financeira, na economia, que é uma ciência social, né, para essa relação do vazio do ser humano? Como é que ele vai enfrentar isso? É possível estar bem, né, financeiramente, se a gente tem esse vazio e não consegue, né, se equilibrar nesse sentido? Ó, eu vou começar dizendo assim, não importa o dinheiro que você tenha, sempre vai lhe faltar algo. Porque a minha necessidade, eu vou colocar o sinônimo até que você com os alunos meus essa semana, a minha necessidade e a minha vontade, ela só vai suprir com alguma coisa. Então, pronto. Se eu tenho vontade de me alimentar, eu preciso de alimento. Se eu preciso viajar, eu vou suprir essa necessidade de viajar com o transporte, com algumas coisas. Então, qualquer necessidade que eu tenha vai suprir com um bem ou um serviço. Se esse bem ou serviço for comprado, é uma necessidade econômica. Se não for comprado, é um bem livre. Então vamos colocar aqui o ar, ainda é um bem livre, 95%, porque você compra alguma coisa através do ar, né? Quando você compra um apartamento, uma casa em um lugar arborizado que custa mais 10%, é porque o ar é mais puro. Então você está pagando diretamente pelo ar. Mas quando você vai a uma praia que não é privada, é um bem livre ainda. Mas quando você compra um copo, é um bem econômico, que precisa ser produzido. É preciso se pagar. Agora, eu preciso ter consciência e não pular etapas. Primeiro eu preciso saber que nunca vou ter tudo o que eu quero. Então não adianta eu gastar meu dinheiro todo para me satisfazer, porque o dinheiro vai acabar e eu não vou ter tudo o que eu quero da mesma forma. Eu preciso me equilibrar para saber o seguinte, etapas da vida não podem ser puladas. Então, se a minha condição financeira é baixa, por exemplo, e eu tenho uma remuneração de um salário mínimo, eu não posso comprar uma calça de R$600, mas eu posso dividir. Mas eu preciso entender que essa calça de R$600 vai caber no meu bolso quando o meu salário for R$5.000, R$4.000. Não, mas eu tenho agora, certo? Então você vai optar para suprir menos necessidade. Porque quando você gasta o seu dinheiro todo com algo, você vai deixar de consumir outras coisas. E aí são etapas de vida. Por que esse consumo desenfreado? É que a pessoa não entendeu ainda que o que ela quer não tem fim. Interessante isso, né? Você dizer assim que não importa quanto dinheiro você tenha, sempre vai lhe faltar algo. Né? Isso remete a uma reflexão que se você tentar preencher com dinheiro algo que não se pode preencher com dinheiro, porque não é dessa natureza, né? A busca pelo dinheiro vira doença. Né? Uhum. Vira doença. Porque você está tentando tapar um buraco com algo que não preenche esse buraco, porque não é da mesma natureza, não é da mesma... Então, é preciso primeiro a gente, né, entender o que nos falta, se equilibrar, né, e aí depois buscar, né, também um equilíbrio financeiro ou buscar isso contrabalanceando, né? Aí eu vou voltar.
Se o que me falta está no meu mundo material, no meu mundo mental, no meu mundo espiritual. Às vezes eu estou precisando de uma conversa. Às vezes uma conversa vai me satisfazer. Aí, em vez da conversa, eu vou lá e compro uma TV nova, alguma coisa. Mas eu preciso de uma conversa. Aquela compra vai me satisfazer imediatamente. Poxa, comprei algo novo, valeu e tal. Daqui a pouco a conversa vai continuar faltando. Porque o vazio não está na compra da TV, está na falta da conversa. E aí que eu preciso me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Né? Quando eu não me conheço, muitas vezes, a relação capitalista, o dinheiro, eu vou falar mais uma coisa sobre o dinheiro, que é o seguinte: o dinheiro, por mais que as pessoas brinquem, né? O dinheiro não dá felicidade, mas manda comprar, né? Aquelas coisas, mas o dinheiro não vai te fazer feliz. O dinheiro vai lhe dar acesso. E quando o dinheiro te dá acesso, todo o acesso termina. Então uma hora vai acabar esse acesso. Mesmo que você mude de posição. Né? O dinheiro vai lhe dar acesso. Por quanto tempo? Porque se a vida são ciclos, a relação econômica também são ciclos. As pessoas que possuem uma condição financeira muito elevada, às vezes elas estão mal financeiramente. Às vezes elas estão apertadas. O cara tem 10 fazendas, 10 cada isso, e você pergunta para ele, estou apertado. O que é apertado? Está me faltando dinheiro, porque é o dinheiro que dá acesso. A fazenda não dá acesso. Eu não posso chegar numa loja e falar assim, eu quero comprar essa TV aqui, porque eu tenho uma fazenda ali. Porque nós troca o dinheiro. Então eu tenho que me desfazer da fazenda para comprar isso aí. Então o dinheiro, como você falou, algo imaginário. Quem que acredita que um papel está escrito R$50, eu acredito que tem R$50. E o cara que me vende produto acredita que tem R$50. Mas ali não são R$50. Não vale R$50 aquela produção. Né? A última estrofe do poema que eu comecei sobre dinheiro, ela diz assim: ganhá-lo é difícil, mantê-lo é ainda pior. E a quem insista no vício de gastar tudo que ganhou com suor. Eu acho que é meio isso, né? Um vício dado por uma incompreensão daquilo que nos falta. Né? E isso sem desmerecer a condição de pessoas que realmente não têm o suficiente para ter o básico necessário. Né? É preciso entender isso. Não dá para repetir certas afirmações de que os pobres são pobres porque não economizam. Né? Há pessoas que realmente o que têm dá para suprir o que é básico. Mas isso me faz lembrar, por exemplo, o meu pai. Meu pai ganhava, era remunerado em torno aí de 2 salários mínimos. Isso numa época que o salário não tinha ainda valorizado. Hoje o salário mínimo tem um poder aquisitivo um pouquinho maior. E ele conseguia ainda economizar. Ele tinha uma relação com o dinheiro, né, nunca faltou dinheiro no bolso dele, né, e conseguia fazer as coisas. Teve casa própria, construiu e tudo mais. Então, é bem interessante essa relação que as pessoas têm, definir assim, conseguir manter aquilo, arcar com as despesas daquilo, ainda conseguir economizar um pouco, ainda conseguir manter uma reserva, né? Porque com pouco você ganha aí R$1.200 por mês. Se de repente houver aí um problema e cortarem 10% do que você ganha, você não vai ter que viver com 10% a menos? Por que não se programar e economizar esses 10%, ter isso? Porque existem algumas regras que são básicas, né? Um outro problema que a gente tem no nosso país, não há educação financeira no ensino básico. A gente não aprende a lidar com o dinheiro, porque tem regras que são básicas, você tem que ser colocado e dizer, não, isso aqui isso aqui não é só importante, isso aqui é vital. Você tem que ser capaz de separar uma parte da sua renda, né, que seja 10%, que seja 5%, e guardar isso todo mês para um eventual fator externo. Um problema qualquer que aconteça que você não é capaz de controlar e que você precisa disso. Você vai ter lá, né, esse valor reservado. E se chegar um tempo bom, que você ganha um pouco mais, faça uma reserva maior, tenha um investimento, pense na sua vida futura, quando você for se aposentar, para você ter uma renda extra, né, ou algo assim que possa complementar a sua renda, porque você sabe que o mercado de trabalho geralmente cai, né, o seu rendimento. Então, coisas que você pode fazer ao longo da vida. E isso demanda tempo, equilíbrio, se eu entendo bem, basicamente essa ideia. Né? E prática. Né? É que nem academia. Você não começa com toda a potência. Você vai adaptando o seu corpo, então você vai se adaptar. Muitas pessoas podem dizer, rapaz, eu estou querendo investir, o que é que eu faço? Né? Aí eu pergunto, como é a sua vida financeira? Você vai investir, nem consegue, não.
Quando eu tiver que investir, eu vou guardar um dinheirinho. Então, não dá para investir ainda. Tem que ter um excedente. Você investe em excedente. Você não investe o que você precisa, investe em excedente. Então você tem que estar muito equilibrado para entrar no mundo do investimento. Porque você vai ter investimento que você vai perder pouco, não perder nada, investimentos que você vai perder muito, que são chamados o quê? Renda fixa, renda variável, e aí outras relações que a gente vai discutindo quando for, né, o momento. Porém, se você ainda não se educou, o que é educar? Educar primeiro. Se o dinheiro me dá acesso, eu não quero saber quanto é a sua remuneração, mas eu quero saber o seguinte: o seu acesso aos bens e serviços tem que estar equilibrado com a sua remuneração. Acabou. Se sua remuneração são R$100, você tem que consumir com R$100. E se você não tem, você tem que conseguir alguém que te ajude, ou se unir com alguém que possa se relacionar com isso. Se for R$1.000, aí eu vou ver com R$1.000 qual é o acesso que eu posso ter. O grande X do desequilíbrio é justamente esse. É que o seu acesso são de R$1.000 a bens e serviços. Você não entende e faz um acesso de R$1.500. Vai lhe faltar dinheiro em algum momento. Isso como que é real, mas, como você falou, existem fatores externos da nossa vida. Que fatores externos são esses? Uma doença, um acidente, uma reforma na casa que você mora. Está chovendo muito lá na minha região, lá em Padre Piranga. De repente, desteira a casa toda, um vento forte daquele. Se a pessoa não guardou nada, ela vai precisar de dinheiro. Ela precisa ter acesso a esse conceito. Ela não tem dinheiro, ela vai ter que recorrer a alguém. Ela vai fazer uma dívida. Então, o que você falou é muito importante, porque está relacionado aqui. Eu preciso me planejar. Se eu não me planejo financeiramente, eu nunca vou ter o excedente para começar a investir. Porque se eu não consigo ter excedente, se eu não consigo guardar, o que é que eu vou investir? Então, eu vou deixar de me alimentar para investir? Eu vou deixar de viver para investir? Não. E investimento, eu quero falar a todos que estão nos ouvindo aí, investimento não é para ficar rico. Esse oba-oba que existe no mercado financeiro aí. Compre R$100 de ação e fique milionário em 3 meses. Não sei quem conseguiu R$1 milhão em 2 meses, em 3 meses. Isso é ficção. Né? Eu costumo até chamar pessoas que fazem isso de charlatões. Porque enganam as pessoas que conseguem um excedente, que não conhece nada de mercado financeiro, né? Se engajam nesse mercado e perdem. E é umas coisas assim que, mesmo quem é leigo como eu, né, se tiver um pouquinho de paciência, né, um pouquinho de perspicácia, por exemplo, eu recebo sempre, agora virou febre nas redes sociais, eles mandaram aquelas carteiras com investimentos que vão gerar dividendos, né? Aí você pega, quando você olha assim, Petrobras, dividendo lá de 36%, mas eles nem colocam se é por mês, se é por ano, se é por década, no geral isso é por ano, né? Então, e aí você fica tentado, né? Você sair de uma renda fixa hoje que te dá 13%, 14%, né, ao ano e investir, e esses 13%, 14%, isso também é um negócio que é circunstancial. Hoje nós temos isso, uma renda fixa, há uns anos atrás, dava 6%, né, 5%. Né, e ingressar numa empresa como a Petrobras, que é sólida, né, que te dá 36%, eu não me lembro se é exatamente esse 36%, mas é um número bem parecido com isso, de dividendos, né? O que é dividendos, o pessoal que está escutando a gente? Você, quando compra uma ação, você vira sócio da empresa, né? Você compra um pedacinho da empresa. Existem ações que lhe rendem, né, um lucro. A empresa teve um lucro X, ela reparte isso com os acionistas, né? E aí você tendo a ação, tem empresa que paga, né, no trimestre, tem empresa que paga todo mês dividendos, né? Tem outros que juntam para poder, não é isso? Eu estou falando besteira. E aí você recebe lá um valor da empresa, ela lhe paga um valor que seria esse dividendo. É uma partezinha do lucro da empresa que o conselho da empresa resolve, né, dividir, porque o conselho também pode resolver reinvestir isso e aí não dividir, né, e aí você não vai estar recebendo esses dividendos. E, se eu não me engano, o percentual da Petrobras hoje é mais ou menos isso, 36% ao ano que você investe. Tipo, você comprou lá R$100 mil de ações da Petrobras,
você vai ter no ano R$ 36 mil de dividendos. Né? O que é? O lucro. Não é você pegar, você não está desvalorizando, porque a ação ela vai valorizando, porque a empresa vai valorizando. Então você não está perdendo pela inflação. E o dividendo é como se fosse um lucro realmente do seu negócio. É um negócio fantástico isso, né? Porque você imaginar, você sair da sua renda fixa lá, né? Eu tenho investimento em renda fixa que dá, né, em torno disso, 13%, 14% ao ano. Né? Lembrando que tem um pedacinho que eles comem da gente, né? Que é um imposto lá que eles retêm logo que sai o dinheiro. Então não é bem esses 13%, 14%, 13, 14% é o total, né? Tem uma comida. E entrar num investimento que você teria aí, e essa renda fixa, o seu dinheiro não é corrigido, né? Quer dizer, se você tirar todos os 13%, 14%, seu dinheiro vai estar perdendo para a inflação. E você tem um que é 36%. Né? É um negócio, dá vontade de você pegar tudo que está lá na sua renda fixa e botar em ação da Petrobras. Quais são os riscos disso? Né? Eu sei que a gente vai ter um momento para estar falando disso, inclusive estamos acertando aqui para a gente poder, né, trazer, a gente vir voltar aqui com esse tratar de assuntos pontuais, né? Inclusive vamos abrir aí para que vocês possam estar sugerindo quais são as temáticas dentro da área, né? E a gente vai tratar disso, mas é bom, já de forma geral, quais são os riscos disso daí, como é que é isso para quem... Olha, é muito legal entender o que você falou, né? Segue uma linha coerente, mas tem um outro lado. Primeira coisa, quando nós falamos de renda fixa, por que é que uma pessoa investe em renda fixa? Ela pode não saber por que é, mas quem criou já sabe. O objetivo da renda fixa é fazer com que você não perca para a inflação. É garantir o seu poder de compra igual que você tinha antes. Porque o meu avô, então vamos colocar assim, você tem uma inflação de 10%, para ficar um número fechado. Só para quem está nos vendo hoje, é assim, hoje a grande maioria das pessoas tem acesso a isso. Por exemplo, você tem um dinheiro, vamos pegar aqui um banco, Nubank. Você tem um dinheiro na conta corrente pessoa física. Pessoa jurídica não rende, não tem rendimento nenhum. Mas você tem um dinheiro na conta corrente pessoa física do Nubank. Ele está lá, ele está rendendo o CDI, né? Que dá em torno aí de 12%, 13% ao mês, menos cobrados em cima. Né? Os encargos são cobrados em cima. O Mercado Pago, né? O Mercado Pago até fez uma promoçãozinha agora, que você bota 5 mil, rende 150% do CDI. Estou aqui fazendo propaganda para o Mercado Pago, ele não precisa não. Se você, esses 5 mil renderia esses 150%. O que você botar acima de 5 mil, você pode escolher, inclusive. Tem lá uma opção que você rende 105% do CDI, então, se você deixar o dinheiro um mês. 110% do CDI, se você deixar o dinheiro 2 meses, 115%, se eu não me engano, se você deixar o dinheiro lá por 90 dias. Então, isso está acessível para todo mundo, né? Quem não dá ainda essas opções assim, bem fáceis de você ter o dinheiro na conta corrente e estar rendendo, são os bancos tradicionais que estão aí, né, no Brasil. Mas esses já estão disponíveis para todo mundo. Então, é uma coisa assim que interessaria hoje todo mundo que tem dinheiro em conta corrente. Né? O Nubank antes rendia diariamente. Você recebia o seu salário, deixava lá 10 dias, ele estava rendendo, né? Dava uma merrequinha lá, mas já rendia hoje. Então, é uma coisa assim. O que acontece é que o travesseiro do meu avô, vamos colocar assim, o colchão do meu avô, que é onde ele guardava o dinheiro dele, embaixo do colchão, se transformou na conta corrente dos bancos. Então o cara pega e bota na conta corrente para quando ele precisaria pegar. Só que o que acontece com esse dinheiro? Ele desvaloriza, porque os preços bancos aumentam, então o seu dinheiro está lá parado, então você vai comprar menos, vai ter menos acesso a bem no futuro. E a renda fixa, ela surgiu justamente para equilibrar essa perda. Então a renda fixa não é para você ficar rico. O cara fala assim, não vou querer investir a renda fixa não. O cara só ganhou um pouquinho, não é para ganhar mesmo não. É para você não perder, é diferente. E não é nem renda complementar, né? Porque se você começar a tirar o rendimento, o seu dinheiro um pouco Por quê? não está valendo mais Você nada. tem o FGTS, que é o vilão, é pior de todos os investimentos forçados, vamos colocar assim, porque ele rende quase 3%, 2,9% alguma coisa. Você tem o FGTS, rende 3% ao ano com a inflação com 2 dígitos. Né? Então você está perdendo dinheiro com a FGTS. E tem gente feliz porque tem a FGTS. Por que ela é feliz? Porque é totalmente desequilibrada financeiramente. Porque se tivesse dinheiro, vai gastar todo.
vai consumir todo o bem serviço e não vai ter nada. Ela fica feliz por ser forçada, obrigada, né, Isso. coagida a manter um dinheiro, né, Perdendo para 8% que vai tirado todo mês lá do seu salário, do seu vencimento, para poder ir para ficar o com aquele fundo dinheiro obrigado. que fica lá, né? E aí, O outro coloca na poupança, que também rende bem menos. Você perde para a inflação hoje muito da poupança, que é a valorização mais a TR, mas não vou entrar no percentual para não estender. E aí você tem duas taxas, que são as bases para as rendas fixas. A taxa Selic, que é a taxa de juros do governo, que comanda todas as outras que é taxas. determinada pelo Banco Que é Central, o Banco Central. que hoje tem uma certa independência no Brasil, né? Isso. Não obedece muito aos governos, né? Eles têm Pela uma, necessidade do mercado. eles têm uma certa independência. Como o norte-americano também é. E o outro ponto é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É quanto um banco paga ao outro de juros. E essa base CDI é o quanto o banco vai dizer que vai pagar no seu de renda fixa. Então o CDI sempre é abaixo da Selic. E o banco vai dizer o seguinte, olha, eu vou lhe pagar um pouco mais do que o CDI, para você deixar o dinheiro aqui e eu usar o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas. Porque o banco empresta o dinheiro nosso, ele não empresta o dinheiro dele, né? Ele empresta o dinheiro nosso que está lá guardado. E aí o que acontece? Quando você coloca o seu dinheiro na renda fixa, que ele fala 200% do CDI, eu vi uma corretora, não vou citar o nome agora, que fez uma propaganda enganosa, assim, eu queria ter, eu não sei como é que essas corretoras não têm vergonha de tentar enganar muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento. Certo? Você vai ter 200% do CDI. A pessoa que não entende nada mesmo, apesar de ter livros e o que for, ela pensa que o dinheiro dela vai render 200%. Já é um erro. É 200% do CDI. Já é outra coisa. Então, o que é que vai acontecer? Quando você tem 100% do CDI, vai render a mesma coisa. Que é abaixo da Selic. Que é abaixo da Selic. Para que as pessoas tenham uma noção, Selic é uma taxa que está 3,75 hoje. Que ela está atrelada um pouco à inflação, Isso. né? Porque se estoura a inflação, você precisa aumentar a Selic para tentar conter, né, esse salto inflacionário. Tirar o dinheiro do mercado. Porque aí todo mundo vai guardar o seu dinheiro, né, para o dinheiro não perder poder de compra. E aí você tem, e aqui é uma coisa que a gente começou a falar lá, no Brasil ele é meio invertido, né? Porque você aqui, você reduz a demanda e a inflação continua ainda, né, seguindo o rumo dela. Né? Porque tem muitos preços administrados pelo governo e o governo determina esse preço não interessando se vai ter, se a demanda está aumentando ou não. E para algumas coisas a demanda é certa, porque tem coisas que não se pode parar de consumir. Você sabe quanto é que uma corretora em média gasta para ter um cliente? R$400. Ela não paga ao cliente para ele fazer parte. Ela gasta para ele existir com propaganda, com físico, com tudo que ela tem. Então as grandes corretoras, ela gasta em média R$400 por cliente. O que é que ela faz para reduzir? Criar esses planos. Que ele vai ser cliente sem ela precisar conversar, sem precisar marcar um horário, sem precisar um colaborador da empresa para dizer o que é investimento, aqueles, vamos colocar assim, os assessores de investimento, que são caros também. Então ela fala assim, olha, invista em tal por 200% do CDI. Você mesmo faz tudo. Você vai colocar seu nome e vai pegar. Só que você não lê as letrinhas lá, a famosa letrinha. Vai ter o seguinte, olha, 200% do CDI, você só pode investir até R$5 mil. É tudo calculado já. E você pode investir a partir de 500. Aí eu fui calcular. E são só 3 meses. Depois dos 3 meses, acaba. Você vai pensar que é o ano todo. Então, nunca vai dar os 200%, são só 3 meses. Eu calculei com R$500 o CDI, como está hoje. Sabe quanto é que a pessoa ganha? No total dos 3 meses. Do 200% do CDI, deu R$5. R$4,90 e pouco. O cara que botou 500 vai ganhar R$4 em 3 meses. Quer dizer, Só que ele pensou que ia ganhar 1.000.
que não é bem um ganho, né? Porque parte disso daí é para simplesmente recompor o poder de compra desses R$500. Eu tirei tudo. É que na hora que ele chegar depois dos 3 meses, aí o assessor entra, ele já é cliente. Ele já está na carteira da empresa. Vai dizer assim, olha, pronto, agora que você já é cliente nosso, tem um monte de coisas. Se esse cara convencer essa pessoa a comprar ações, só para ela comprar, vai ter uma coisa, não vou citar nome de corretora nenhuma, certo? Mas isso a gente pode citar em algum momento depois. Tem corretoras que não vão cobrar nada, mas elas não dão assistência nenhuma. A plataforma às vezes sai, o dinheiro seu desaparece, volta, mas as mais vão cobrar alguma coisinha. Se você pegar o menos, que são R$2,50, para comprar uma ação você gasta R$2,50, para vender você gasta R$2,50. Os R$5 que você ganhou, se você inventar de comprar ação, você vai perder no mesmo dia, ou então no outro dia, porque o cara diz assim, você compra hoje, vende hoje se você achar que deve, compra, vende amanhã, aí você compra, começa a querer brincar, acha bonitinho, perdeu dinheiro. Eu ouvi de um analista norte-americano que o comportamento ideal para a ação é você pensar que você está investindo numa empresa, né, e que você vai fazer parte disso, você vai acompanhar a vida dessa empresa, você não está ali para especular, né, você vai botando os tijolinhos ali, né, você compra hoje um lote, compra amanhã e vai acompanhando isso e torcendo por essa empresa, para ver se, né, com o tempo ela amadurece essa empresa, né, e aí, né, você tem ganhos, ganha junto com a empresa em si, né, e não esse comportamento especulativo. Tem gente aqui que entra no mercado financeiro e quer fazer day trade. Né? O que é o day trade? É você comprar e vender no mesmo dia, porque a ação ela oscila, o valor da ação, né, que é um pedacinho de uma empresa, ele oscila ao longo do dia. Então você compra no horário que você acha que ele está em baixa e vende no horário que você acha que está em alta. Eu soube, não sei se é verdade, que as corretoras sequer passam esse valor no dia, elas mesmas administram isso, porque elas sabem que um percentual muito grande do day trade dá prejuízo. Então, ela não passa esse valor porque ela ganha, né, em cima desse prejuízo que o cara que está ali fazendo essa transação, né, acaba tendo dentro da empresa. Não sei se isso é verdade, né, mas ouvi, né, isso. O cara que compra e vende no mesmo dia, ele compra de um preço e um percentual muito grande dá prejuízo. Eu vou fazer uma analogia aqui, vocês vão me entender. Quem é o top de linha em qualquer profissão? É o cara que faz o quê? Se você pegar um atleta de futebol, os tops de linha são os caras que estão ralando o tempo todo. Por mais que você ache a vida do jogador de futebol fácil, mas eles estão treinando, estão se esforçando e tem a competência dele. Se você pegar um atleta como o Usain Bolt, o quanto aquele tem assim, não sei se você já viu no treino dele, amarrava até um pneu de ferro para ele correr amarrado na cintura. E ele chorava de dor, gritava de dor e chegava top. Assim, na mesma relação do mercado financeiro, quando o cara entra para ser jogador de futebol, vou colocar assim, já na minha idade, querendo jogar bola, com um time, pronto, eu vou formar um time para jogar com um time de jogador profissional, um time da minha rua com um time de jogador profissional. Quem vai ganhar? Pau, né? Então já sabe, o mercado financeiro é assim, tem profissional que está lá a vida inteira. E a função dele é ganhar o seu dinheiro. O dinheiro não surge, dinheiro não é árvore, não brota. Ele sai do não sabe nada, você vai entrar e vai perder para quem sabe. Você vai entrar na hora errada para vender e o cara que sabe vai comprar na sua mão. Vai acontecer o inverso. Parece ser simples. Olha, você compra na baixa e vende na alta. Se fosse assim, todo mundo era bilionário. O cara fala assim, olha, compre criptomoeda porque está dando o dobro do dinheiro em um mês. Poxa, você acha? Não tem nem lógica. Isso quer dizer que um cara que é bilionário, que tem R$1 bilhão, ele vai botar R$1 bilhão hoje, daqui a um mês vai ter 2 bilhões. E daqui a 10 anos vai ter quantos bilhões? O dinheiro do mundo todo é dele, não tem lógica. Não existe dinheiro fácil em lugar nenhum. Não existe profissão que você vai chegar ao topo de linha fácil. Eu comprei a minha primeira ação no ano 2000. A minha primeira ação eu comprei no ano 2000. Né? E não sou bilionário. Nem você, eu tenho certeza que eu não vou ser. Mas o cara quer comprar ação para ser milionário. Ele pode ganhar dinheiro? Sim.
Mas quando é que você ganha dinheiro? Eu vejo as pessoas que investem, chegam assim perto de mim, eu evito falar muito sobre isso com as pessoas, porque as pessoas não querem aprender, não querem discutir o mercado, elas querem ficar ricas, então não dá para discutir. É que nem dinheiro chama dinheiro. O cara tem a minha idade e fala assim, rapaz, eu quero ser jogador do Flamengo. Eu falo, que loucura é essa? Né? Tem a minha idade, fala assim, eu quero ser jogador do Bahia, que loucura é essa? Então, cara, a mesma coisa com dinheiro é isso. Rapaz, eu tenho R$ 1.000, quero ficar milionário na Bolsa de Valores, o que é que eu faço? Aí eu olho assim, a mesma coisa. Que loucura é essa? Eu me lembro uma piada do João Cláudio Moreno, que é um humorista do Piauí, bem interessante. Ele conta que um dos caras que trabalhava com ele na banda ganhou um dinheiro na bolada, né? E aí dava para ficar tranquilo. Ele pegou o dinheiro e foi para um hotel de luxo, né? E aí sentado lá no hall do hotel, né, ele chegou para o colega e falou, rapaz, você vai gastar o seu dinheiro aqui, rapaz, guarda esse dinheiro, investe. Ele falou assim, não, rapaz, dinheiro chama dinheiro, você tem que estar no meio de quem tem dinheiro, que dinheiro chama dinheiro. E aí foi uma semana, 2 semanas, passados 20 dias ele foi lá, e aí, como é que tá, rapaz? Acabou o dinheiro. Ele falou, o dinheiro chama dinheiro, né? O dinheiro do dono do hotel tava chamando o seu e levou tudo. E o mercado financeiro é mais ou menos isso, né? Os donos das operadoras, os donos das corretoras, dos bancos, né, estão ali para poder buscar o seu dinheiro. Se você não ficar atento, o dinheiro vai embora, né? Sai por vários furos, né? Administrar conta corrente, você ficar atento, porque às vezes você dorme aqui, entra no cheque sem fundo, entra no cheque especial, né? E é um juro que no Brasil é estratosférico, né? É um negócio que só tem aqui. Se você passar, se você entrar, se você ficar devendo R$ 10.000 no cheque especial aqui no Brasil, acabou. Você pode se matar porque você não paga essa dívida nunca mais, porque é um volume, né, enorme de juros que é colocado e toda uma estratégia montada realmente para poder, né, tirar dinheiro, né, dos desatentos aí que né, acham que pode colocar o limite do cheque especial, né, como parte do salário. Não, e quando a gente fala de Bolsa de Valores, é tão interessante isso, que o cara fala assim, olha, eu vou fazer... Então, só para ficar melhor ainda entendendo sobre ações. Você pode fazer o que o Rogério falou, ser investidor, quer investir, colocar o seu dinheiro excedente comprando ações e deixar lá. Investir isso, é você colocar para com um determinado tempo você tirar. Quando você coloca o seu dinheiro em ações hoje e vende hoje, ou colocar hoje, que chama-se day trade, ou amanhã, que chama-se um swing trade, o que acontece? Você não é investidor. Você é um especulador. Né? E o que é especular? É o cara que coloca o dinheiro para tirar o dinheiro rápido, vendo as distorções de mercado. Porque quando você é investidor, o mercado pode subir, pode cair, você está com algo para longo prazo. Você está pensando que a empresa vai crescer. Quando você faz o day trade, você não sabe nem o que acontece com a empresa. Você faz uma análise técnica para comprar a ação. Quando você é investidor, você faz uma análise fundamentalista. Você vai olhar o quê? Patrimônio líquido da empresa, o retorno do investimento da empresa, o endividamento, a liquidez corrente, a liquidez seca, todos os dados econômicos e financeiros. Isso é uma coisa que a gente vai ter um momento para poder tratar disso, gente. Quem gostar, quem está aí, né, querendo aprender um pouco mais sobre isso, a gente vai ter aí, né, mais alguns programas com o Augusto aqui, para a gente poder tratar dessas questões específicas. Hoje a gente vai dar um panorama geral e falar com um público, né, mais geral, mas a gente vai ter essas questões sendo tratadas, né, de maneira bem pontuais aqui no nosso podcast. E aí eu vou, quando eu não voltar, vou ensinar vocês, vou falar como é que compra uma ação, como é que escolhe, isso aí sem problema nenhum. Mas dá até chegar lá, lembre-se sempre, se você não conhece o mercado financeiro, se você ainda não estudou, ou se você não tem um bom assessor de investimento, algo que você acredite, alguém que mostrou resultados para você, que tem resultado de sucesso, que não te engane, né? Não adianta. Para a primeira enganação, você vai ser rico. Se alguém falar que você vai ser rico, já não siga mais, já pode desistir. Você não vai ficar rico. Se você quiser fazer day trade, por exemplo, quer comprar ações e vender no mesmo dia, a primeira coisa que a pessoa fala para mim é assim, rapaz, estou fazendo day trade direto. Eu falo, olha, já sabe alguma coisa. Aí eu pergunto, está estudando, trabalha? Não trabalho em tal lugar. Eu falei, está perdendo dinheiro. Eu nem preciso pensar. Porque a mesma coisa vai ser, eu sou jogador de futebol e sou caixa de um supermercado.
Como é que você é jogador de futebol, você joga em um time de futebol e é carrinho de supermercado? Um dos dois não vai bem. Não sei qual é. Mas eu estou falando de jogador profissional, certo? Então, o cara não tem como ser o goleiro do Flamengo e ser Uber. Ele pode até ser. Mas, se você for ser um goleiro do Flamengo de ponta, o goleiro do Vasco, do Fluminense, do Bahia, do que for, você vai ter que se dedicar exclusivamente. Então, para você ser bom no mercado e viver do mercado, como eu vou dizer, viva do mercado financeiro, você vai ter que largar tudo e viver apenas para isso. Aí nós temos assim, dois pontos de vista, né? Duas situações. Uma em que a pessoa vai querer viver do mercado, investe no mercado, vai estudar. Agora você tem também aquela da pessoa que trabalha, né, e que quer ter um investimento, quer preparar, né, uma possibilidade de renda futura. Né? A gente assiste alguns filmes nos Estados Unidos, o cara investiu a vida toda em algo, aí quando chega lá para se aposentar, faliu, né, um fundo de pensão, faliu um negócio qualquer e ele se estabacou. Né? Agora, há formas de você, né, não tornar tão arriscado assim, né? Ter uma carteira, por exemplo, investir mais em uma empresa. Inclusive tem até percentuais, né? Que a gente fica analisando, você precisa ter tantos por cento, né, de fundo de reserva, quer dizer, uma reserva estratégica, uma reserva emergencial, como seria a reserva emergencial sua. Tantos por cento, né, de caixa para, né, outras coisas. E um percentual na renda fixa, um percentual, né? Então há uma lógica, né, sobre isso, que a gente vai tratar sobre isso, né, vai tratar disso num outro momento. O que eu queria perguntar agora, né, sobre você é mentor de negócios. Empreender no Brasil, abrir um novo negócio no Brasil, é uma tarefa complicadíssima. E, na verdade, sim, é uma coisa que requer quase que uma abnegação, né? Porque vale a pena botar dinheiro hoje em algum negócio? Se a gente for agir racionalmente no país, vale a pena você pegar um dinheiro que está lá, né, em algum tipo de investimento, né, que é seguro, está lá tranquilo, investir num negócio no Brasil hoje? Né? A gente está abrindo aqui esse podcast, por exemplo, há um investimento aqui feito. Mas a expectativa aqui ela é outra. Ela vai fora da ideia material que você colocou aí. Eu estou num campo diferente, não é o material. Aqui é a sensação, é a percepção, na verdade, de que a gente precisa deixar registrado, né, algumas falas que são importantes, que a gente julga que as pessoas merecem ouvir. Né? Tá aqui contigo hoje, por exemplo, é parte disso. Eu acho que mais pessoas deveriam ouvir o que você tem para dizer. Você estudou a vida toda para isso. E você tem um conhecimento que é extremamente relevante. Um conhecimento que pode ajudar as pessoas, né, no equilíbrio da sua vida. Então não é uma questão material. Porque se eu fosse analisado do ponto de vista lógico, eu não ia mexer com isso aqui, eu não ia botar dinheiro nisso aqui. Né? Porque as variáveis são muitas. Né? Como é que isso aqui vai me dar um retorno que compense o investimento financeiro que eu fiz nisso aqui? Né? Não é... E a gente fica analisando os negócios. E muita gente, às vezes, vai empreender forçadamente. Você perdeu o emprego, recebeu lá o fundo de garantia, recebeu o seu tempo lá, você não consegue estar um ambiente de negócio hoje que conseguir emprego é muito difícil, né? A pessoa entra naquele negócio do desalento, né? E aí ela é forçada a comprar algo para tentar sobreviver daquele trabalho. Como é empreender hoje? Quais são os conflitos que você vê? E tem gente que já está estabelecida, né? E que precisa otimizar os seus processos, precisa melhorar em algum campo, porque as mudanças estão acontecendo. A gente está vendo aqui as redes sociais, por exemplo. Né? Para alguns tipos de negócio, o comércio varejista, por exemplo, acho que está sofrendo muito com essa questão do comércio eletrônico. Né? Hoje você vai aí nos sites de compra, a compra chega amanhã, num preço, numa comodidade muito grande, porque eu posso avaliar uma série de vendedores, né, na tela do meu celular, verificar qual é o mais barato, né, e receber em casa sem muito trabalho. Então, por que eu vou me dar o trabalho de ir até um comércio, né, pegar o carro, dirigir até um comércio, com o preço do combustível que está, né, enfrentar a fila do caixa, se eu posso fazer. Então, isso são circunstâncias que estão acontecendo. E quais são os conflitos? Como é que as pessoas estão vendo isso? Na sua opinião, vale a pena hoje empreender? Vale a pena hoje investir no seu negócio, investir nos empreendimentos para poder tentar, né, melhorar? E se isso não acontecer, né, como é que vai ficar a situação? Eu começo dizendo em relação às empresas.
Eu sou um defensor de empresas. Eu acredito que o setor produtivo, seja ele na área de produção, serviços, eles movimentam a nossa sociedade. Até porque o sistema é capitalista, não teria outra forma. Né? O que é que acontece com o empreendedor? O empreendedor, ele acredita, muitas vezes, que sai da relação que você falou, da necessidade, ou até da oportunidade que ele vê no mercado. Porém, ele acredita, muitas vezes, que ele nasceu com um dom. Que dom é esse? Pensa que abrir empresa não precisa conhecimento, é só abrir e dar certo. Abrir empresa não precisa de universidade, mas ele precisa conhecer o que é uma empresa. Né? O que eu vejo no momento é a abertura de empresas sem análises, sem conhecimento do próprio mercado. A pessoa abriu uma empresa porque acha que vai dar certo. Toda empresa é certa. Tem duas certezas que nós temos no mundo material. Para os humanos é que eles vão morrer. E para as empresas é que elas vão fechar. Toda empresa vai acabar e todo ser humano vai morrer. Pelo menos até hoje. Empresas vão se perpetuar mais, outras vão morrer logo no início. Morrer bebê. Por quê? Porque abriu sem conhecer o que é uma empresa. De fora, pensa que empresa é só vender. Você tem um perfil de empresários no Brasil, pessoas que abrem empresa, porque são bons vendedores. Então, todo cara bom vendedor, em algum momento ele começa a querer, eu quero ter uma empresa. Mas grandes vendedores, sabe o que acontece com grandes vendedores? Eles não estão preocupados se a empresa vai ter lucro ou não. Ele só quer vender e deixa para o financeiro resolver o resto. Às vezes ele quer dar desconto mais do que... E quando ele é o proprietário, ele não se atenta muito para isso. A outra relação de empresa que nós temos são as sucessões. Né? Empresas que já são consolidadas, mas o gestor, né, os sócios fundadores, não preparam os seus sucessores. E aí passam por Oriente Eterno e o que acontece? Não tem que encaminhamento da empresa. E com essa relação que nós tivemos da pandemia, né, muitas oportunidades surgiram. Mas ver a oportunidade não é tudo. É ver a oportunidade e se planejar para abrir essa empresa. Mesmo que seja por necessidade. Porque é melhor que você fique sem dinheiro um tempo e abra consistente do que você abrir na necessidade de ter dinheiro. E tem a outra coisa. Se você trabalha numa empresa e tem uma remuneração de R$3.000 e você sai, você tem um padrão de vida de R$3.000. Se você for uma pessoa equilibrada. Quando você abre uma empresa, quer tirar R$3.000 de lucro. E tem pessoas que só abrir uma empresa acham que ficaram ricos. Né? Aí, e aí quer ter padrão aí, pelo amor de Deus, né? E o que acontece? Não entende que existe um tempo para retorno de investimento, que existe um tempo... Aí entra papel de consultoria, entra papel de mentoria. O que é um consultor? É a pessoa a ser consultada. Né? Eu tenho uma empresa de consultoria, chama-se Una Consult, e atendo algumas empresas. São coisas simples que o empresário não sabe. Não é porque ele não tem conhecimento, é porque ele não dá para saber tudo. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma empresa que presta consultoria ia comprar um equipamento. Né? Um equipamento de valor alto. Quase R$300.000. E o sócio vai fechar negócio. Ele pode fechar negócio como ele quiser. Mas se ele tiver uma consultoria, que é a grande vantagem competitiva das consultorias hoje, é a consultoria que está disponível. E se você tiver um consultor e só pode conversar com ele uma vez por semana, 10 minutos, é muito difícil, porque o problema acontece a cada instante. Aí ligou para mim, eu tenho um sócio, ele ligou, olha, estou comprando equipamento de não sei quantos R$1.000, como é que eu compro? Ele está perguntando se quer que eu coloque no CPF ou se eu coloco no CNPJ, o equipamento. Aí eu falei assim, olha, vai mudar preço? Aí ele falou assim, olha, vou perguntar a ele. Se não mudar preço, você compra no CPF. Por quê? Porque no CPF o imposto é da empresa. Se você comprar no CNPJ, o imposto é seu. E se você comprar um produto de R$300.000, como ele ia comprar, o imposto para aquilo é R$18.000. São R$18.000 que ia dar, né, de imposto, não é o percentual, o valor. R$18.000 que ele ia deixar no negócio se ele comprasse no CNPJ. Isso é uma consultoria de 3 minutos. Sabe por quê? Porque o cara que gosta de ter minutos,
o cara quer tem uma consultoria que tem a parte de tributação, a parte de gestão de pessoas, para a pessoa consultar realmente. Tem uma máxima que diz assim, que para você enxergar a totalidade da ilha, é preciso estar fora da ilha, você tem que sair da ilha. Né? Eu acho que é uma vantagem do consultor, que ele não está ali dentro, ele está olhando de fora e vendo, né, sem as paixões de quem está ali dentro, sem as viseiras de quem está dentro do negócio. Eu acrescentaria que também é preciso um bom óculos, que seria um conhecimento. Não é só olhar para a ilha, é saber, né, o que você está olhando e como é que você vai interpretar esses dados que estão chegando, como é que você vai estar sugerindo aí as soluções. E aí vem a mentoria, porque a mentoria não é consultoria, porque a consultoria vai lhe dar caminhos. Olha, esse caminho aqui que você vai é o mais difícil, está ruim, é melhor dessa forma. O consultor não executa, ele dá caminhos. A mentoria, ela é boa principalmente na abertura do negócio. Porque a mentoria, ela não diz o que fazer. Ela vai conversar com você para entender o seu projeto e dizer, tem certeza disso aqui? Você não acredita que se você fizer isso aqui, eu faço parte da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, e ele está fazendo uma mentoria com uma empresa em Portugal, online. E o cara tem um projeto todo organizadinho na cabeça dele. Quando ele falou, ele falou assim, você tem certeza que isso aqui vai no caminho certo? Por quê? Porque a gente vai dando possibilidade para ele pensar assim, se eu fizer isso aqui talvez não dê certo. Mas não vou dizer o que ele precisa fazer. A mentoria é um acompanhamento, colocar a pessoa, o gestor ou a empresa, o empresário, quem for, para refletir sobre o que realmente ele acredita. Porque abrir uma empresa é muito fácil, mas para morrer é mais fácil ainda. Abrir uma startup, uma empresa digital, é fácil. Agora, para morrer é mais fácil ainda do que uma empresa física. Né? De 100% das startups que abrem, 99% acabam antes do tempo. Né? Então, eu participo de um... Para a galera geral entender o que é startup, né? Alguns termos são tão familiares no dia a dia que a gente esquece que tem muita gente que... O que é uma startup, Augusto? Olha, a startup é uma empresa, né? Vamos colocar assim, entre aspas, digital. Vamos colocar, por exemplo, um aplicativo, vou mencionar um próximo nosso aqui, que é o de Lagarto, que é o Delivery, que é uma história de sucesso. O que é Delivery surge de uma startup. É uma empresa digital em que você vai reunir a sua ideia e que ela possui a possibilidade de uma alavancagem muito alta em um determinado curto espaço de tempo. Então, vamos dar um exemplo. É muito difícil que uma empresa física, uma empresa que vai comercializar lanches hoje, abrindo agora, daqui a 5 anos, ela tenha 1 milhão de clientes. É muito difícil. Uma empresa digital, a exemplo, né? Aí você vai ter o Uber, que foi bem famosos, você tem o iFood, né? São empresas que têm clientes no mundo inteiro. Se fosse uma empresa física, né? não surgissem de uma startup, né? O que é a startup? É uma empresa em que ela tem como base a tecnologia digital para que ela possa se inserir no mercado. Um mercado que não é tangível, né? Mas que é uma empresa como qualquer uma outra e muito mais do que isso. Ela alavanca muito rápido. Então, a queda da Delivery hoje, com certeza, porque esses dados que eu tenho é um pouco, tem 6 meses atrás ou mais, mas tem mais de 140 municípios, tem no Brasil, está abrindo na Europa e provavelmente na Argentina, né? Tem um faturamento em 5 anos, né? Aí eu vou colocar aí, eu não lembro o valor exato, mas provavelmente são mais de 30 milhões, 50 milhões, né? Aí vou para a fase semestral anual, que cresceu na pandemia 300%, e que você tem que gerenciar tudo isso em 5 anos. Como é que você vai saber fazer isso? O que é que você faz? Você procura. Existe muita gente que tem dinheiro no Brasil querendo investir. Né? Eu trabalho com um programa chamado Animanest, que é o quê? Pessoas que se reúnem, 5 pessoas, 4, criam uma ideia de uma empresa
digital, coloca ela no papel, apresenta em um pitch para pessoas que estão com dinheiro para dizer assim, eu vou apostar em você, vou botar dinheiro. E se der certo, vai ser 50% para cada, 30% de um, 50% de outro, porque isso movimenta demais. Agora, Augusto, quem já tem o seu negócio tradicional hoje, né, é possível viver fora das redes sociais, é possível negligenciar isso hoje, que está invadindo tudo. Porque a gente percebe assim, negócios que já estão há muito tempo no mercado, oferecem um bom serviço, né, ou pessoas que estão ingressando agora. Né, a gente tem agora, na nossa região, um boom de pessoas da área de saúde, né, estão se formando dentistas, psicólogos, né, aliás, a gente vai ter aqui na semana que vem 2 psicólogas, né, conosco, tratando aí de alguns assuntos sobre saúde mental. E a gente percebe isso, né? Esses profissionais que estão entrando no mercado, é possível hoje você negligenciar a rede social, né, viver só na sua agendazinha, né, esquecer de rede social e dá para fingir que isso não existe hoje? Ou, e aí, um outro lado da pergunta, qual é o potencial disso para a gente?